Olá, bom dia, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Robert Arruda. E eu quero deixar uma palavra para você, para que você possa estar meditando algo que Deus vem falando comigo acerca do nosso próximo. A Bíblia diz que um samaritano encontrou com aquele homem que estava caído no chão, moribundo. Essa palavra você vai encontrar ela em Lucas no capítulo 10, a partir do versículo de número 25. E o texto diz que aquele samaritano que passava por ali viu que havia um homem que era judeu, caído no chão, quase morto. E a palavra do Senhor diz que os judeus não se dão bem com os samaritanos não se dão bem com os judeus. Mas o que me chama a atenção dentro dessa palavra é que aquele samaritano, ele ajudou aquele homem, ele colaborou com aquele homem, ele estendeu as mãos para aquele homem caído. E mais do que isso, o texto diz que ele colocou aquele homem, curou aquele homem, colocou sobre a sua cavalgadura, sobre o seu cavalo. A gente não sabe se era um cavalo, se era um jumento, ou se era um camelo, qual era o animal de transporte que estava ali. Mas o que chama a atenção é que esse animal a qual ele montava representa o conforto que ele tinha, representa a posição que ele possuía, representa que ele é um homem que, por mais que ele tenha um animal, vamos colocar aí que seja um cavalo, ele abre mão do seu cavalo para colocar o homem em cima dele. Ou seja, ele está abrindo mão do seu conforto, está abrindo mão do seu posicionamento, daquilo que o leva, daquilo que o traz, daquilo que o abençoa, daquilo que o estimula, o ajuda, o colabora. E quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a pensar que será que nós também faríamos o que esse samaritano fez? Será que a gente teria coragem de abrir mão das nossas posições, dos nossos cargos, do nosso conforto, do nosso bem-estar, daquilo que nos colabora, nos ajuda, para dar lugar ao nosso irmão, ao nosso próximo? E detalhe, alguém que é nosso inimigo, porque aquele homem, por mais caído que ele seja, ele é um judeu, ele não se dá bem com o samaritano, ele não gosta de samaritano, ele odeia o samaritano, eles não conversam, eles não têm relacionamento. Mas mesmo assim o samaritano abriu mão do seu cavalo, daquilo que o levava, daquilo que o trazia, daquilo que dava conforto a ele, para colocar um judeu, um inimigo, e colocou sobre aquele animal e levou para uma hospedaria. E chegando lá na hospedaria, ainda pagou a hospedaria para aquele judeu. Ou seja, ele não somente colocou sobre o seu animal, que é um bem precioso para ele, né? Mas também pagou uma hospedaria. Será que a gente teria essa coragem de fazer isso pelo nosso próximo, principalmente aquele que nos apedreja, aqueles que nos atacam, nos caluniam, né? Que nos questionam, que nos trazem mal? Será que a gente faria isso? E é interessante que aquele homem que estava ali machucado, ferido, quase morto, passou sobre ele tanto um levita quanto um sacerdote. Se fosse hoje, seria aí um ministro do louvor da igreja e um pastor. Nenhum dos dois estendeu as mãos para ele. E olha que os dois eram da mesma pátria. Os dois faziam parte da mesma pátria daquele homem que estava caído. Muitas das vezes, amados, a nossa ajuda não vai vir de quem muitas das vezes toma a santa ceia conosco.
Muitas das vezes a nossa ajuda não vai vir daqueles que dão tapinha nas nossas costas, que fazem parte do nosso vínculo da igreja. Muitas das vezes não vai ser um irmão em Cristo que vai nos ajudar. Muitas das vezes não vai ser um pastor que vai nos ajudar. Muitas das vezes não vai ser um membro da igreja que está ali há muitos anos que vai nos ajudar, que vai estender as mãos para nós. A nossa ajuda muitas vezes vai vir de quem a gente menos espera. Principalmente, às vezes, pode a gente até colocar o seguinte: essa ajuda pode vir daqueles que a gente achava que eram os nossos inimigos e, na verdade, eram os nossos amigos. Eram pessoas que intercediam por nós, oravam por nós, clamavam por nós e a gente nem sabia. Esse samaritano, ele fez algo tremendo. Ele ajudou aquele homem. Ele não se importou se aquele homem que estava caído era judeu e, de repente, um inimigo dele. Ele não olhou isso. Ele simplesmente olhou o seguinte: eu tenho que ajudar, independente de qualquer coisa. Então, que você possa entender essa palavra, porque nós estamos vivendo dias que há um egoísmo muito grande no meio evangélico. Há um egoísmo muito grande por parte de líderes, por parte de pastores. Nem todo pastor quer ajudar, nem todo pastor quer estender as mãos, assim como aquele sacerdote que passou direto. Provavelmente aquele sacerdote também estava montado sobre um cavalo ou um camelo, mas você acha que ele ia abrir mão do posto dele? Você acha que ele ia abrir mão do cavalo dele para colocar outra pessoa sentada em cima? Não, não ia. Quantos pastores hoje, você acha que vai querer abrir mão do seu conforto, do seu salário, né, das suas ofertas gordas que muitas vezes está recebendo? Você acha que esses grandes pregadores que temos por aí vai abrir mão das grandes ofertas que recebe nesses grandes congressos esparramados pelo Brasil e até mesmo pelo mundo afora para dar lugar a outras pessoas? Você acha que vai? Não vai. Você acha que esses grandes ministros de louvor, ou vamos melhor dizer, esses grandes cantores da rede gospel, né, esses cantores do meio evangélico gospel, né, você acha que eles vão abrir mão dos shows, né, agora é das lives, né, você acha que eles vão abrir mão, né, daquilo que eles têm de renda mensal, porque é muito dinheiro que entra para dar lugar, às vezes, um irmãozinho que está começando agora a louvar? Você acha? Não vai. Por quê? Porque eles não querem abrir mão do conforto. Ninguém quer abrir mão do seu cavalo, ninguém quer abrir mão da sua montaria. Todos querem, não digo todos, mas a maioria quer olhar apenas o seu próprio lado, o seu próprio umbigo, e esquecem que tem irmãos, esquecem que tem pessoas necessitadas nessa terra. Que nós possamos entender essa parábola do bom samaritano e parar de olhar mais para dentro de nós mesmos, olhar mais para as nossas questões, olhar mais para o nosso bem-estar pessoal e começar a olhar para o bem-estar das outras pessoas também, principalmente aqueles que nos perseguem, aqueles que nos atacam, aqueles que nos caluniam. Essas pessoas são as que mais precisam da nossa oração. Essas pessoas são as que mais precisam do nosso clamor, do nosso estender das mãos, da nossa ajuda. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você, que você possa meditar nela, que você possa entender ela da melhor maneira possível. Que Deus te abençoe, que Deus continue derramando as mais ricas bênçãos sobre a sua vida. Fica na paz de Cristo. Um forte abraço pentecostal do pastor Robert Arruda.